Alguns disseram que seria uma invasão. Dizem que começou agora, em 2025. Luzes perseguindo carros e assustando moradores em Barras e no interior do Maranhão. Mas se eu disser que eles não estão chegando, eles sempre estiveram por aqui nessa região e têm um propósito para ela. Saudações a todos, eu sou Caim Wolf e vocês têm visto nossos últimos vídeos com o tema sobre as aparições de luzes perseguindo pessoas no Piauí. Um tema que está aí sempre recorrente e que nós limpamos muitas coisas que estão aí na internet, distinguindo o que era realmente misterioso, digno de investigação ufológica, e o que era foguete, o que era satélite, etc. Hoje nós vamos responder uma das perguntas que me fizeram. Por que o Piauí? Por que exatamente nesse local que para muitos é uma região muito sem motivo de acontecer isso? Mas será mesmo? Será inclusive uma novidade? Bom, talvez não. Digo isso porque um dos primeiros a pesquisar a região e encontrar que talvez esses encontros de luzes no céu e até de seres podem acontecer na região do Piauí e na região do Maranhão há milênios. Foi justamente Erich von Däniken que olhou para essa região e achou que era praticamente um aeroporto milenar. Então, hoje nós vamos saber como Erich von Däniken, o escritor dos deuses, eram os deuses astronautas, chegou a essa conclusão e como ela se conecta às aparições de 2025. Tudo começa quando Erich von Däniken voltou suas atenções para o Parque das Sete Cidades, que é localizado a 200 quilômetros de Teresina e que é um verdadeiro quebra-cabeça geológico. A ciência diz que foi o fruto, o que está lá é fruto de uma erosão de séculos e séculos. Mas será mesmo? Para os estudiosos da ufologia arqueológica e do realismo fantástico, a coisa é muito mais complexa. Para Däniken, quando caminhou no sítio lá de Sete Cidades, ele não viu apenas a ação do vento. Ele viu outras marcas que teria conexão com seus deuses astronautas. Ele realmente descreveu o local como um possível aeroporto de astronautas do passado e que talvez conectasse ali até de viagens e de conexões entre deuses que voavam através dos continentes da Terra numa era muito primitiva da nossa história. Claro que a gente sempre leva o lado da razão e reconhecemos que a mente humana pode sim ver formas estranhas, formas que para ela também façam sentido, passem uma mensagem e seja o que a gente chama de pareidolia, um fenômeno conhecido já que a mente não aceita o amorfo ou sem forma, ela passa a dar forma, dar um sentido em algo que não tem, um falso reconhecimento de parâmetros. Então, resta saber se as imagens e esculturas que são naturais para os arqueólogos e geólogos são apenas pareidolia ou são realmente pistas de uma civilização antiquíssima que entrou em contato com seres alienígenas do passado que já cortavam o céu daquela região do Piauí e do Maranhão. Então vamos ver essa pintura. Ela é uma das que está lá nos vários locais do Piauí e do Maranhão, que possuem muitas pinturas rupestres pré-históricas. Então, essa pintura está lá há milhares de anos. Os arqueólogos tradicionais chamam de representação ritualística. Mas vamos olhar esses detalhes. Uma cabeça desproporcional, ausência de feições humanas, né? Já que é uma imagem até mesmo toda preenchida, mas o corpo parece envolto num traje mais volumoso desses dois seres que caminham lado a lado. Eles também parecem botas. A gente pode até comparar isso a alguns pilotos atuais,
das nossas naves. Os índios da região falavam dos Sitecá, esses seres, espíritos celestiais que vinham através de luzes do céu. Parecia para eles que as estrelas desciam do céu com esses deuses e entravam em contato com ele. E eles desenhavam exatamente o que viam. Então vamos lá. Se era isso, eles não viram então humanos quando desenharam esta figura. Um outro ponto interessante da região onde temos observado luzes perseguindo pessoas no sertão é a Serra da Capivara. Ela praticamente tem um DNA para o medo. A Serra da Capivara é então a maior concentração de arte rupestre das Américas. Lá nós vemos cenas de caça, de guerra, cenas do dia a dia de quem viveu por lá, capivaras, onças, objetos ovais no céu. Aparecem figuras altas, com 3 dedos e com halos na cabeça. É um destino turístico muito interessante que foi descrito no meu livro O Guia Turístico do Brasil Misterioso, que você pode inclusive adquirir lá no site do Detetive do Improvável. Bom, a pergunta que a gente faz é: por que a gente aceita que um índio desenhe uma onça, como ele via, fielmente, mas quando ele desenha um ser com capacete, um ser com plumas, asas, dizendo que aquilo era alado, é interpretado como imaginação, como pensamento mágico, típico do indígena, né? Então, assim, eles eram observadores perfeitos da natureza, eles sabiam distinguir o que havia na sua região e, até que se prova o contrário, eles retratavam nas pedras exatamente o que viam. Então, uma das coisas que a gente pode perguntar é: por que esse contato? Muito bem, talvez o Piauí tenha uma particularidade muito interessante nessa região: minérios. Ele é rico em ferro, e rico em opala e é rico em urânio, gente. Sim, urânio. Nós sabemos que existe uma atração bizarra de discos voadores por alguma das fontes de energia do nosso planeta e até por nossa água. Já foram vistos OVNIs recolhendo água de lagos e até do mar. E é muito também relatado OVNIs perto de hidrelétricas, como quem puxasse energia dos nossos fios de alta tensão, dos nossos geradores. Isso é muito comum na ufologia. Então, o urânio poderia ser a grande causa, ou os minérios ali poderiam ser a grande atração para que os deuses astronautas e os nossos novos astronautas dessas luzes que perseguem as pessoas no Piauí, seja esse o motivo pelo qual eles ainda sempre estiveram e estão lá. É uma possibilidade. Então, talvez a gente não esteja sendo invadido naquela região, talvez não tenha nenhuma novidade. Por ciclos de divulgação maior ou não, luzes nos sertões do Brasil sempre foram avistadas. No Ceará, no Pará, no Piauí, na região de Pernambuco. Sempre nós tivemos esses locais como hotspots ou locais muito quentes de aparições de discos voadores. Da próxima vez que você vê um vídeo lá sobre luzes do Piauí, a gente lhe recomenda fazer assim: não pergunta o que é isso, né? Pergunta há quanto tempo é que isso está acontecendo. Eu sou Caim Wolf e estou aqui para falar a verdade para vocês. Verdades essas que podem sim estar escritas há muito tempo nas pedras do sertão do Piauí.